Meus irmãos, olá meus amigos de Neves Paulista e também da região aqui perto, né? Eu sou o pastor Creve Caetano, aqui de Neves Paulista, da Igreja Tabernáculo da Fé, ali onde nós pregamos a palavra de Deus, anunciamos o Evangelho e pregamos salvação. E hoje, em especial, a abertura desse programa, né? As dúvidas serão esclarecidas cada segunda-feira. Nós vamos trazer um assunto mediante a Escritura, e eu creio que vai ser uma grande ajuda para vocês, porque nós não estamos atrás aqui de status, nós queremos evangelizar, ensinar o povo sobre a palavra de Deus. Você deve se preparar para encontrar com Deus. Ora, se o arrebatamento da igreja não suceder hoje, talvez você pode partir hoje ainda antes da meia-noite. E você está preparado para encontrar com o Senhor? Está? A sua fé está firmada em Deus? Você está com o azeite? Você está com o Espírito Santo? Bem, meu irmão, vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus que possa abençoar esse momento, essa live. É 1 hora, às 20 horas até às 21 horas, e nós vamos conversar. Vamos falar um pouquinho, vamos entrar em assunto muito bom, e é sobre as 10 virgens. A igreja e a igreja noiva. Muitos acham que só tem uma igreja, mas não tem uma igreja. Existem 2 igrejas. A igreja noiva e a igreja que fica para a tribulação. Uma sobe antes da tribulação e uma fica, atravessa a tribulação. Mas vamos conversar daqui a pouco. Vamos, feche seus olhos, nós vamos orar a Deus neste momento, para que Deus venha me abençoar e venha te abençoar. Querido Deus, neste momento, Senhor, nós oramos a Ti, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria para falar da Tua palavra. E se há alguém na audiência invisível, possa, ó Pai, compreender as Escrituras. A intenção de nós fazermos essa live é para preparar o povo, para que o povo seja despertado, para quando o noivo vir, eles estiverem preparados para subir no arrebatamento. Abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Bom, vamos ler a Bíblia então, né? A base nossa é a Bíblia. Eu tenho 2 textos. Vamos ler em primeiro o texto 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, versículo 16. São textos conhecidos, mas eu quero deixar você bem alerta, despertado. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Há 2 igrejas, uma chamada a igreja noiva. Essa sobe, é a noiva do Cordeiro, sobe no arrebatamento. A igreja fica para a tribulação, ela não sobe, ela passa pela tribulação. Há determinados grandes pregadores aqui no Brasil, que eles dizem que a igreja passa pela tribulação antes do arrebatamento. Estão enganados. A igreja noiva não passa pela tribulação, ela sobe antes do arrebatamento. Quem passa pela tribulação é a igreja nominal, é a igreja fria, é aquela que não se encheu com o Espírito Santo, que ficou dormindo, que ficou descansado. Mas nós vamos chegar lá. Às vezes eu sou um pouco apressado, mas nós temos tempo, tem 1 hora. Se nós não terminar hoje, na próxima segunda nós continuamos. Bom, o texto diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Que maravilha, né? Que palavras de conforto para o cristão que está esperando o Senhor.
Ainda diz assim: portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. É para trazer consolo para aquele cristão cheio do Espírito Santo, que não está misturado com o mundo. Apocalipse diz que essa era, chamada a era de Laodiceia que nós estamos vivendo, é uma era morna, que não é quente e que não é frio. E a Bíblia diz: oxalá fosse quente ou frio. Por não ser quente nem frio e ser morno, vou vomitar cheio da minha boca. Deus odeia, Deus se noja daquele crente que é morno, que é um pé na igreja, um pé no mundo. Daquelas pessoas que chama a si mesmo de cristão, mas não tem caráter de cristão, porque as suas vestimentas, nem o seu posicionamento, nem as suas atitudes são de cristão, e nem crê na palavra de Deus totalmente. Não é parcial, é total. Parcial, todo mundo crê. Agora, total não. Bom, vamos ler mais um pouquinho aqui. Diz assim: mas vós, irmãos, já não estáis em treva para que aquele dia vos surpreenda com um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, filho do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Eu estou fazendo uma preliminar. Tem muitos crentes que estão dormindo, né? Parece que está meio dormindo, meio acordado. Acorda, irmão. Seja sóbrio. Você não está em um piquenique. Eu estou conversando com um cristão que espera o arrebatamento, que rendeu a sua vida a Cristo. Cristão verdadeiro. Você tem que ser sóbrio. Acorda. Acorda. Seja ativo nas coisas de Deus. Não fica assim namoriscando com o mundo. Não fica assim mundanizando a sua vida cristã. Você tem que ser como Abraão. Nós vamos chegar lá. Ser como Abraão, ser como Enoque. Afastado de Sodoma. Afastado do mundo. Bom, a Bíblia diz aqui: não durmamos com os demais, vigiemos, sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebedam, embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Sejamos sóbrios. Bom, eu disse na preliminar que quem sobe no arrebatamento? Quem vai subir no arrebatamento? Qual a igreja que subirá no arrebatamento? Ah, mas pastor Creve, tem tanta igreja, tem igreja batista, tem presbiteriano, tem católica, tem cristã no Brasil, tem Assembleia de Deus, tem isso e aquilo. Bom, eu quero dizer para você que esses nomes são nomes para edificar um templo, apenas um nome fantasia. Pode ter milhares de igrejas com nomes diferentes, mas para Deus só tem duas igrejas. Duas igrejas, tá? E eu quero mostrar para você isso dentro da Escritura. Mostrar para você que Abraão apontava para a igreja noiva. Eu quero que você grava isso aqui, ó. Igreja noiva. Existe uma noiva do Senhor Jesus Cristo. Se chama igreja noiva. E isso é Abraão. Abraão apontava para essa igreja noiva. Ló, a igreja carnal. Vocês já repararam que está cheio de igrejas carnais? Onde as danças tomou conta? Onde tem essas moças dançando, se requebrando com os louvores? E diz que é dança para Jesus, mas não tem base na Escritura. Sensualizando dentro da igreja. O pecado está tão grande dentro da igreja que ela sensualiza com aquelas danças parecendo mais dança do vento e diz que está adorando a Deus. Não está adorando a Deus, não. Não está adorando a Deus.
O culto, não tem isso no culto, dentro da Bíblia Sagrada. Bom, e as demais coisas? Abraão, veja bem, Abraão estava sozinho. Estava com Elohim. Abraão estava lá com Sara, sobre a promessa de Deus. E Deus visitou Abraão. Elohim apareceu a Abraão. Agora, Ló estava em Sodoma. Abraão nas Campinas. Ló em Sodoma. E Sodoma, vocês sabem que era aquela cidade cheia de pecado, atualizada no sistema. Estava ali a igreja de Ló. Ló era um cristão, porém um cristão mundano, porque ele amava as coisas do mundo. E ele gostava de Sodoma, mesmo Sodoma estando naquele estado. Bom, acontece que os 2 anjos foram para Sodoma. E esses 2 anjos pregaram para Ló. Esforçaram para que Ló saísse de lá, porque ia ser destruído. Abraão não foi pregaram para ele sair do pecado, para ele sair de Sodoma. Abraão estava lá, nas Campinas, sozinho, ele e a promessa, ele e Deus. Elohim estava com ele, dando a promessa do filho. Ora, quando os anjos conseguem tirar Ló, sua família de lá, a destruição veio. Mas veio, eles saíram em pressa, saíram em tribulação. Ló aponta para a igreja que passa pela tribulação. Eu vou mostrar para você daqui a pouco, vamos rodar um hino. Vamos rodar um hino agora, número 1. E eu vou mostrar para você depois, que eu quero ler o texto básico do nosso assunto, que é sobre as 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. 10 virgens. E eles estavam esperando o noivo. Vocês sabem disso, desse texto bíblico. Ali mostra, literalmente, 2 igrejas. Ambas eram virgens. Ambas estavam esperando o noivo. Porém, uma estava atenta com as suas lâmpadas cheias de azeite, esperando sobriamente o noivo vir. Outras não. Outra estava assim, vai demorar um pouquinho, vamos aproveitar mais um pouquinho, vamos misturar com o mundo, né? Misturando com o mundo. Acontece que o noivo veio e elas não tinham azeite. E elas apressaram para vir o azeite, mas não tinha mais jeito. O noivo veio e levou aquelas que tinham azeite. Azeite, para quem não sabe, aponta para o Espírito Santo. Você acha que essas igrejas têm o Espírito Santo dessa forma? Eu vou mostrar para vocês que não tem daqui a pouco. Que só há uma forma de você ter o azeite, o Espírito Santo. Mas vamos para o hino. Daqui a pouco a gente volta mais um pouquinho com a programação Boa Noite com Jesus. As dúvidas serão esclarecidas. Vamos caminhando até lá.
onde se me haja luz. Vive em mim e sopra minha vida. Plante em mim a tua palavra. Sou a casa, faz-me a tua morada e restaura. Sou um templo de Deus, sou um templo de Deus. Vive em mim e sopra minha vida. Plante em mim a tua palavra. Sou a casa, faz-me a tua morada e restaura. Sou um templo de Deus, sou um templo de Deus, sou um templo de Deus. Olá, meus irmãos, estamos de volta aqui depois de um hino maravilhoso, né? Vive em mim, grupo de Santa Amaro. Coisa maravilhosa, esses louvores espirituais. Bom, meus irmãos, é maravilhoso falar de arrebatamento. Você pode dizer assim, mas pastor Creve, arrebatamento? O povo hoje ele prega sobre cura, prosperidade, que mais? Prosperidade. Que mais que pregam hoje? Prosperidade. Prosperidade, só prosperidade, irmão. Libertação, cura, libertação e prosperidade em primeiro lugar. Amém. Concordo, está na Bíblia. Eu creio na cura, tanto como qualquer um pastor crê e prego, incentivo a todos a receber a cura, porque Deus não quer ninguém doente. Libertação, é lógico, todos merecem a libertação das drogas, do vício, da cachaça, do tabaco, da prostituição. Prosperidade, lógico. Eu também quero prosperidade. Se Deus me dá $1 milhão para mim, eu paro de trabalhar meu serviço, vou comprar um caminhão, fazer cruzado e pregar o evangelho. Coisa boa, né? Mas irmãos, é só isso o evangelho? Céu na terra? Não, pera lá. Essas coisas Jesus disse: buscai o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus supre toda a necessidade dos seus filhos. Agora vamos falar de arrebatamento. Eu, antes de querer uma libertação, uma cura, antes de querer ser próspero, eu quero subir no arrebatamento. E você, meu irmão, minha irmã denominacional, você precisa querer subir no arrebatamento. Você está entendendo? Você precisa desejar largar essa terra. Você precisa desejar dar adeus a este mundo. Mas acontece que tem muitos crentes que estão segurados na modinha, né? Na saia curta, na roupa colada, no batom, no esmalte, você não sabe se é crente. Tem irmãs denominacionais, você não sabe se é crente ou se é uma mulher de programa. É uma insensatez, é uma incoerência dizer que é um cristão, né? Então eu estou dizendo assim porque você precisa ouvir a verdade, né? Precisa ouvir um pouco a verdade. Agora, qual é a igreja que Deus vai buscar? Qual é a igreja que sobe, de acordo com o Tessalonicense,
Gente, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Os santos das arenas que entregaram as suas vidas para serem queimados, uns para ser devorados pelos leões, outros pelo fio da espada, outros pela força do fogo. Famílias que foram levadas nas arenas, mãe, pai, a criança, o bebê, devorados pelos leões, morreram por esse nome. Sacrificar a sua vida por amor a esse evangelho. Se for lá no começo da era de Éfeso, Pérgamo, Esmirna, e vem vindo com Paulo, Irineu, Martim, Colúbria, passou por Lutero, meu Deus, que Lutero passou para que essa Bíblia chegasse até nós. Wesley, estamos na última era, passou pelo Pentecoste e estamos na última era. Agora você, com essa vida relaxada, você espera alcançar o galardão daqueles cristãos que morreram por esse evangelho? Irmãos, é uma incoerência. Por favor, por favor. Eu não vou nem falar dos irmãos passados, porque eles já ressuscitaram. Agora, depois, antes de Cristo, é ressuscitar o salvo. Agora, depois da morte e ressurreição de Cristo, aí são os cristãos que aceitaram o evangelho, serão ressuscitados. E nós que ficarmos vivos, né, vamos receber nossos irmãos, ser transformados. Aí encontraremos o Senhor nos ares. Agora, você crê realmente, irmão? Seja honesto. Vamos ser um pouquinho honesto. Seja honesto com você mesmo. Você pode enganar quem você quiser. Pastores, você pode enganar a sua congregação. Você pode enganar sua esposa, seus filhos, mas você não engana Deus. Irmão, você pode enganar seu pastor, você pode enganar a igreja, mas não engana Deus. Eu quero despertar você. Desperta, tu que dorme! Oh! Não dá vontade de gritar assim? Oh! Desperta! Desperta! Está dormindo. As virginécias estavam dormindo. Vamos ler a escritura? Vamos ler? Sai da audiência não, fica aí um pouquinho, seja corajoso. Nem que seja para me xingar depois. Mas fica aí. Ou me abençoar. Não tem problema. Vamos lá. São Mateus 24. Aliás, São Mateus 25. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus, semelhante às 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes, você é prudente ou você é louca? Prudente, o que é prudente? A própria palavra já diz. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite houve-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As loucas disseram a prudente: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, comprai para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para bodas, e fechou-se as portas. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. A virgem louca não estava vigiando. A virgem louca estava aí nos dias de hoje.
a virgem nessa, estão aí, ó, namoriscando com o mundo, namoriscando com o pecado, namoriscando com a moda. Está entendendo? As virgens prudentes não. Estavam com azeite. O azeite simboliza o Espírito Santo. Você pode imaginar uma pessoa cheia do Espírito Santo namoriscando com o pecado? Namoriscando com o mundo? Sendo que a Bíblia diz assim: filhinhos, não amei o mundo, nem o que há no mundo. Aquele que constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. As virgens prudentes, elas não são inimigos de Deus, porque elas não são amigos do mundo. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está dentro de nós. Você, meu amigo, minha amiga, você precisa se encher do Espírito Santo. Aí você pode dizer para mim assim: ah, pastor Creve, eu tenho Espírito Santo, você está falando uma bobagem. Eu tenho Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo mesmo? Você tem certeza? Com esse salto alto desse tamanho, você tem o Espírito Santo? Com essa sainha curta desse tamanho? Isaías profetizou dizendo que as mulheres iam cascavelar, que nem uma serpente, com essa roupa indecente, imoral. Não vamos entrar nesse assunto, mas nas próximas lives, na segunda, nós vamos entrar no assunto de roupa, vestimento, sim. Vai ter muita gente que se chama crente que vai apanhar. Vai apanhar com a palavra de Deus. Bom, 5 virgens que tinham o Espírito Santo e 5 que não tem. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Uma vez um determinado irmão na nossa igreja visitou uma determinada igreja, que eu não vou citar o nome. E lá uma pessoa, uma mulher, que era pregadora. Nós não cremos em mulheres pregadoras. Nós cremos na Bíblia. E a Bíblia diz, Paulo diz, Timóteo, que as mulheres aprendam calada. Não é lícito que as mulheres ensinem na igreja, mas que aprendam calada. Bom, e esse irmão, essa irmã profetizou, essa irmã falou em línguas. E eu disse para ele: irmão, ela disse assim, aquela irmã estava cheia do Espírito Santo. Eu disse assim: irmão, veja bem, como está a vestimenta dela? Ela estava com argola na orelha dela, desse tamanho, com a boca pintada, roupa colada, e profetizando e falando em línguas, e pregando. Bom, eu disse para ele assim: meu irmão, preste bem atenção nisso aqui, irmão, não desliga não. Para um pouquinho aí, ó. Você tem que saber ouvir a verdade. Olha aqui. Tem condição de uma pessoa que diz ter o Espírito Santo e não crê na palavra de Deus, que é o Espírito Santo? Você está entendendo? Se essa pessoa se diz que tem o Espírito Santo, mas não crê onde Paulo diz que as mulheres não podem pregar o Evangelho, ela tem o Espírito Santo? Não tem, irmão. O Espírito Santo não entra em confronto com ele mesmo, com sua palavra. O irmão, a irmã, o pastor, o diácono, pastora não, o pastor que tem o Espírito Santo, ele primeiro precisa crer na Bíblia. Só o jeito de você ter o Espírito Santo é você crer naquilo que o Espírito Santo escreveu. Você está entendendo? Isso distingue as duas igrejas. Uma igreja que tem o Espírito Santo, ela crê em toda a palavra. Ela crê em toda a palavra. Aonde a palavra fala, ela diz amém. A Bíblia diz, Apocalipse diz que o Espírito e a igreja dizem amém. Nem que muitas coisas você vai ter que fazer em sua vida, que você vai ter que cortar. A Bíblia diz que é melhor você cortar um braço do que o seu corpo inteiro ir para o inferno. O cristão verdadeiro, ele corta. O cristão verdadeiro, ele tem que passar pelo novo nascimento. É um assunto também que nós podemos falar em outras lives sobre o novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos, um homem bom, um homem que amava, era dedicado à palavra de Deus, mas faltava uma coisa. Jesus disse assim: Nicodemos, tu é um homem bom demais, senhor. Você é dedicado, você é isso, você é aquilo, você é zeloso, mas falta de uma coisa. Você precisa nascer de novo. O que falta
para muitos cristãos que acham que vai subir no arrebatamento é um novo nascimento. E para ter um novo nascimento, você precisa crer em toda a palavra. Eu vou chamar mais um hino aqui, só que antes eu vou deixar uma pulguinha atrás da orelha sua. Você crê em toda a palavra? Abra sua Bíblia em Atos 2:38. Você é batizado da maneira correta? Você sabe que os primeiros cristãos, que depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e esteve com seus discípulos e reuniu com ele e deu uma ordem a eles ficarem em Jerusalém e não sair dali no cenáculo até que do alto fosse revestido de poder. E quando eles ficaram ali no cenáculo, 120 irmãos, e o Espírito Santo desceu sobre eles em forma de língua de fogo. E eles arrebentaram aquelas portas que estavam com medo, mas quando o Espírito Santo desceu sobre eles não tiveram medo. Assim é você, meu irmão. Se você tem o Espírito Santo, quando o Espírito Santo realmente descer sobre você, você não terá medo de jogar todas essas coisas do diabo para fora de sua casa. Toda a imundícia. Você não vai ter medo de dizer para o mundo, eu sou um cristão. Você não vai ter medo de dizer para o mundo, eu me visto como cristão. Eu falo como cristão. Eu falo como Cristo. Eu ajo como Cristo. Se há medo em você porque você ainda não tem o Espírito Santo. Então eles ali, pregando a palavra de Deus no dia de Pentecoste, muita gente ali em Jerusalém, e Pedro se levantou no meio dele e começou a pregar um sermão de quase 15 minutos. E aquele sermão foi tão impactante que aqueles irmãos, em seus corações, compungiram em seus corações. E eles disseram, varões e irmãos, o que devemos fazer para consertar nossas vidas? Pedro se levantou entre aqueles 11 apóstolos, 10 apóstolos e disse, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. E ali foi quase 3.000 almas, em um único dia que desceram as almas. Ali começou a igreja nasceu ali em Atos 2:49, eles perseveravam na doutrina apostólica. A igreja noiva, ela persevera na doutrina dos apóstolos, não é na doutrina da sua igreja. Ah, mas minha igreja liberou isso, a minha igreja faz assim, a minha igreja faz assim. Não, a igreja noiva, ela obedece o que o noivo diz para ela. E o nosso noivo disse em Atos 2:38 e mais outras passagens na Escritura, arrependa e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Bom, acompanhe sua Bíblia aí, você está com sua Bíblia aí? Abra Atos 2:38. Mas antes nós vamos chamar mais um hino, o grupo de Santa Amaro, sim, eu sei. É um lindo louvor. Luz e paz. Sim, eu sei.
Fazei-lo perto, dominando a força má. No caminho guia certo, e sua graça sempre dá. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Tenho gozo muito superno pelo sangue que verteu. Nem o mundo, nem o inferno tiram a vida que me deu. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Quando Cristo vier da glória a buscar o povo seu, contaremos a história do amor de Deus no céu. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Cristo salva o perdido pecador. Cristo salva o perdido Meus irmãos, sim, eu sei. Grupo de Santa Maria, que maravilha, né? Louvores maravilhosos. Esse é o louvor da noiva. A noiva louva assim. Vocês viram como que é o vestimento da noiva? É uma maravilha. Bom, meus irmãos, eu quero mostrar para você aqui agora, né, sobre as duas igrejas. A noiva e a igreja nominal, a igreja fria, que fica para a tribulação. Bom, Enoque, ele aponta para a igreja noiva. É muito bonito as pessoas pregar sobre Noé e dizer assim, fazer as suas comparações sobre a igreja, pregações bonitas, mas Noé não representa a noiva. Noé não representa a igreja noiva, de jeito nenhum. Noé representa a igreja que ficou para a tribulação. Noé passou pela tribulação. A virgem Nécia, ela fica da tribulação. O profeta da era, o William Marion Branham, nosso profeta, ele nos fala que a igreja morna, ela passa pela tribulação para a sua santificação. Ela recebe o Espírito Santo na tribulação. Ela é salva. Só que ela não é noiva. Ela é serva. Agora, Enoque,
Enoque subiu antes, meu irmão. Acorda! Enoque subiu antes do dilúvio. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Enoque aponta para a noiva. A noiva sobe antes da tribulação, irmão. Você está entendendo? Você está andando com Deus? Meu irmão denominacional, porque essa live é principalmente para vocês, da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, Cristã do Brasil, Quadrangular, Universal, qualquer igreja. Eu quero dizer para você, abra seus olhos. Se você não crê nessa palavra, se você não crê no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, se você não crê em toda a Escritura, se você não crê nos usos e costumes, se você não crê no mensageiro de Apocalipse 10, 7, Malaquias 4, 5, de Amós 3, 7, que mais para frente nós vamos falar sobre o profeta da era. Amós 3, 7 diz que Deus não fará coisa alguma com o seu povo, antes primeiro revelar seus servos profetas. Apocalipse 10, 7 diz que mas no dia da voz do sétimo anjo se cumprirá todo o segredo de Deus, como anunciou seus servos profetas. Malaquias 4, 5 diz assim que eis que os envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e converterá o coração dos pais dos filhos e dos filhos aos pais. Bom, antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus prometeu que enviaria um profeta. Mas nós vamos falar mais para frente. A igreja noiva crê em todas essas coisas. Agora você fica aí pregando apenas prosperidade, prosperidade, prosperidade. Você fica aí pregando apenas libertação, libertação, e cura, e cura, e cura. Isso é parte da palavra, mas não é toda a palavra. Você precisa pregar santificação. Irmão denominacional, você pode ser uma pessoa boa de coração. Você pode ser uma pessoa que ama o Senhor Jesus, intelectualmente. Mas você vai ficar para trás. Porque você não crê em toda a palavra. Você precisa crer em toda a palavra. Para você ter uma ideia, como que a coisa é terrível. Certa vez eu evangelizando na cidade de José Bonifácio, aqui no estado de São Paulo. E eu deparei com uma pessoa que era crente, e eu estava ali pregando sobre o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mostrando dentro das Escrituras Sagradas, e essa pessoa diz assim, bem, você está falando que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Mas eu estou descansada, porque a minha igreja batiza no Pai, Filho e Espírito Santo, então eu estou descansada. Eu falo assim, irmã, a sua igreja está enganada. Você tem que crer na Bíblia. Você vai crer na Bíblia ou na sua igreja? E ela dizia assim, bom, eu estou descansada, porque a minha igreja, ela batiza assim. Bom, irmãos, não me interessa o que a igreja diz. O que interessa é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o seu batismo deve ser em nome do Senhor Jesus Cristo, ponto final. E você tem que dizer amém. Eu não vou falar hoje de doutrinas, mas vou falar nas outras lives. Vocês me aguentam. Se você quer conhecer a verdade, então você vai ter que acompanhar toda segunda a partir das 20 horas. Bom, a Bíblia diz aqui, em São Mateus 24, diz assim, versículo 37, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vida do Filho do Homem. Assim será no arrebatamento. As igrejas não estão percebendo, mas Deus está preparando um povo para o arrebatamento. Um povo que está separado de Sodoma. Sai fora, povo meu. Apocalipse diz, sai fora. Sai fora do sistema religioso que tem banido a palavra de Deus e colocado o sistema do homem. As igrejas estão comendo pão bolorado.
aonde a Bíblia ela tem dado para nós pão, carne fresca da hora, alimento fresco da hora. O Senhor Jesus tem chamado um povo especial, zeloso de boas obras, como diz a Escritura Sagrada. Um povo que ama o Senhor acima de tudo, acima de todos, acima do seu dinheiro, acima da sua posição social, acima até de sua família. Um povo que ama a Deus em primeiro lugar. Aqueles cristãos amavam o Senhor Jesus, amavam a palavra, eles em Nazarena entregavam suas vidas ali. Hoje, o Senhor Jesus não pede para você se jogar na frente, o Evangelho não pede para você se jogar na frente de um leão, não, sem levar Nazarena para ser devorado. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo pede santidade, pureza. A Bíblia diz que corpo e alma e espírito devem estar totalmente santificados, preservados, reservados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Você deve ser um cristão, não igrejeiro. Você deve parar de usar esse uniforme para ir para a igreja, essa roupagem fingida, mascarada, que você não é. À noite você põe uma roupa de crente, no outro dia você põe uma roupa de Jezabel. Você acha que Deus se agrada? Essa é a noiva do Senhor Jesus Cristo? Tanto para homem como para mulher. Você precisa crer na palavra de Deus, meu irmão. O profeta dessa era, na mensagem que ele pregou às 10 virgens, ele diz assim, ó: a única diferença era o azeite na lâmpada. Observe, 2 igrejas. E ele diz assim, ó, se eu pudesse, se houvesse alguma forma que eu pudesse fazer as pessoas verem isso, é a mesma forma que eu estou aqui agora. Às vezes a gente patina, e quer falar, quer esclarecer para você. Acorda, Deus tem chamado um povo especial, fora de Sodoma, fora do sistema religioso, como Abraão estava lá com Elohim. Fora do mundo antediluviano, como Enoque estava ali, ó, fora daquela Sodoma moderna. Simplesmente queima minha alma. Essas igrejas são tão puras, santa quanto esta. Se elas são todas virgens, são puras. É que é verdade. Eu não estou dizendo que todos que estão na sua igreja estão perdidos. Não, de forma alguma. E eu não estou dizendo para você que todos que estão na minha igreja estão salvos. De forma alguma. Em todos os lugares há 3 tipos de crente, ó, assim, ó, 3 classes de crente: manufaturado, o mundanizado e o genuíno. Na sua A, na minha A. Só que eu vou dizer uma coisa para você: quem vai subir do seu ciclo na sua igreja? Quem está com o coração preparado? Quem está com azeite preparado? Quem está crendo, dando amém a uma pregação com pão bolorado ou a pregação do evangelho que prepara você para o arrebatamento? Ó, irmão, é tempo de você fazer uma escolha. Deixa de ser frio, deixa de ser morno. Você tem que decidir o que você é, não é quente nem morno. O profeta diz aqui: eles não têm nenhum fogo, nenhum azeite em suas lâmpadas. Eles têm ritual da igreja. Igreja tem ritual. Quanto possa ser boa cerimônia, credo, que agita as suas consciências, e canções como anjo cantam. Tudo isso é bonito. Pode ser que os irmãos cantam, que não é uma maravilha. Pode ser que haja em sua igreja um coral que quando cantam, parece que os anjos estão descendo cantando. Pode ser que a igreja chora. Eu não estou falando de emoções. Você está entendendo? Eu não estou falando de emoções. Eu estou falando de uma vida vivida. Não é aquele momento da igreja. É o que você é fora da igreja. É o que você crê na palavra de Deus. Isso define quem você é. Você não pode apontar o dedo para a vida deles, mas ainda assim está errado. É parte disso, mas não é tudo isso. Esse é o tipo que perde o arrebatamento, porque são mornos.
Você precisa sair dessa jaula denominacional. Você precisa bater asa. Crê em toda a palavra. Crê em toda a palavra. Nosso horário está acabando. Não deu para falar tudo hoje. Nós vamos tocar mais um hino, vamos voltar com nossas falas finais, mas eu quero que você grava isso. Nós vamos continuar no próximo segunda-feira com o mesmo episódio. As 10 virgens. Tá? A igreja fica na tribulação. Ela passa pela tribulação porque ela não tem o azeite. Às vezes você, meu irmão, com todo respeito, você não é um adúltera, você não é um forniquento com o mundo, você não participa com o mundo. Ok. Você ama o Senhor Jesus, mas você ainda não ama o suficiente para fazer parte da igreja noiva que subirá no arrebatamento. Você precisa crer em toda a palavra, começando pelo seu batismo. Muitas das vezes tem mulheres, a gente vê mulheres pregadoras, que elas pregam com todo o seu coração. E diga-se passagem que muitos pregam melhores que muitos homens. Mas eu vou dizer para você algo que o profeta Samuel, ele disse para Saul. Saul, um rei poderoso, e ele certa vez quis queimar, fazer um sacrifício para o Senhor, e o profeta não estava presente. E quando o profeta chegou e viu aquele sacrifício, ele repreendeu. O Espírito do Senhor se rebelou contra o rei Saul. E o profeta, falando pela boca de Deus, disse: Saul, é muito melhor você obedecer do que sacrificar. Você não foi chamado para fazer o sacrifício que um sacerdote faz. Você é um rei, não um sacerdócio. Só Samuel podia fazer aquilo. Bom, o que eu quero dizer para você, minha irmã, que você é pregadora, nós citamos isso, você é pastora. Primeiro que não existe a palavra pastora na Bíblia. O quíntuplo de Efésio é evangelista, mestre, pastores, apóstolo e profeta. Não tem pastora. O que eu quero dizer para você, com todo o meu amor, que é muito melhor você obedecer do que sacrificar. Em primeiro lugar vem a obediência. Não adianta você bater na tecla que Deus não está abençoando, que Ele não aprova. O conselho que eu dou para você: entrega seu ministério. Você pode ser uma cantora, louvar a Deus. Você pode entregar um panfleto. Você pode anunciar na rua, falando, convidando. Você só não pode ensinar a pregar. Bom, isso é uma das coisas que nós temos que falar. Ninguém está falando, é uma era moderna, tudo está bem. A Bíblia não mudou. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas preste bem atenção, nós vamos mais um hino e vamos para as considerações finais. Você é a igreja que passará pela tribulação, ou você é a igreja noiva que subirá no arrebatamento? Você é Ló e Sodoma, ou você é Abraão na colina com Elohim? Você é Noé na arca, ou você é Enoque que sobe antes do dilúvio? Você está entendendo? Deus abençoe. Vamos mais um hino aqui. Vamos escutar Tua Paz, Eliezer e Elias. E logo após nós vamos falar nossas considerações finais. Vai ter mais uma segunda com esse mesmo assunto. Senhor, necessito tanto de ajuda nesta hora. Apressa-te em me socorrer agora. Estou triste e abatido, tão só e afligido. Necessito de auxílio, de um amigo. Senhor, vem ajudar-me.
quero encontrar. Meu Deus, venha socorrer-me com teu amor me envolver. Senhor, necessito tanto de ajuda nesta hora. Apressa-te em me socorrer agora. Estou triste e abatido, não só e afligido. Necessito de auxílio, de um amigo. Senhor, venha ajudar-me com a paz quero encontrar. Meu Deus, venha socorrer-me com teu amor me envolver. Senhor, venha ajudar-me com a paz quero encontrar. Meu Deus, venha socorrer-me com teu amor me Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui. Lindo louvor, né? Esse é o nosso irmão Eliezer, irmão Elias, né? Tua paz. É o louvor da noiva. Se nós fôssemos falar aqui tantas coisas, irmão, tanta coisa, entendeu? Tanta coisa nos louvores do inferno que tem aí no mundo religioso, com as baterias, guitarra estridente, fumaça e puto e brilhoso, isso e aquilo. Tem cantorzinho aí que eu falar pra você, viu? Que Elvis Presley perde pra eles. E diz que estão cantando para Jesus. É tanta coisa que distingue a noiva com a igreja. Então até dentro do sistema religioso tem 3 classes de crente. Nem todo mundo que está aí em sua igreja vai passar pela tribulação. Não é virgem nessa. Você pode continuar aí. Se você é um cristão, ama o Senhor Jesus, continue aí. Não tem problema. Mas você não é noiva. Você vai passar pela tribulação. Agora a noiva, ela sai de Sodoma. Aliás, a noiva, ela não está em Sodoma. A noiva, ela não está ali na arca. Ela está fora com Elohim. Ela anda com Deus. Você já andou com Deus, meu irmão? Andou com Deus? Você já foi dormir com Deus? Você já colocou uma roupa e falou, Senhor, é essa roupa que te agrada? Aí, minha irmã, meu irmão? Você já pegou o seu celular e disse, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu veja? Senhor, esse louvor que o Senhor ama? Você está entendendo? Olha, tem muita coisa aqui, hein? Muita coisa a gente vai falar. Muita coisa.
E eu não quero fazer inimizade com ninguém não, viu? Eu quero que você, meu irmão, desperta. Porque o noivo ainda não veio, o arrebatamento ainda não sucedeu. Então quero que você venha e realmente aceite o Senhor Jesus Cristo e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o primeiro passo, e segue. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 brilhando até ser dia perfeito. Amém, meus irmãos? Eu poderia falar muito mais coisas, mas nosso horário já deu. Eu disse que era até as 21 horas e passamos um pouquinho. Vamos falar da notificação aqui dos nossos irmãos. Alguns irmãos, vamos falar todo mundo. Mas vamos falar aqui, quem esteve conosco. E você compartilha essa live e convida as pessoas, porque a programação é Boa Noite com Jesus. As dúvidas serão esclarecidas. Se você tem alguma dúvida, mande para nós. Ali está o WhatsApp aí na tela. Você mande para nós suas perguntas. Crítica, pode mandar também, irmão. Não tem problema. Nós queremos mostrar tudo dentro da Bíblia. Nós queremos mostrar dentro da Escritura. O que nós quer não é criticar. Nós quer salvar você. Sai dela, povo meu. Sai dela. Bom, irmã Edna Aparecida, irmão Daniel Faria Pires, Deus abençoe. Noeli de Oliveira Santana, Deus abençoe. Gabriel Alves, Deus abençoe. Daniel Faria Pires, Deus abençoe nossos irmãos. Irmã Marilda Teixeira, Deus abençoe. Rafaela Teixeira, Deus abençoe. Deus abençoe. Edna Aparecida, Alessandro de Oliveira, Deus abençoe, boa noite com Jesus. Suzana Silva Santos, Deus abençoe. Elisete Godoy, Deus abençoe. Aline Feliciano Couto Lima, Deus abençoe. Valdelina Paixão, Deus abençoe. Deise França, Deus abençoe. Edilson dos Santos, Deus abençoe, meu irmão. Evandro, lá de Goiás, Deus abençoe. Eliseu Santana, Deus abençoe. Pastor Daniel Sebastião, Deus abençoe, pastor. Muito bom, graças a Deus, o Senhor está conosco. Acompanha a gente aí. Davi Canhete Caetano, Deus abençoe. Evandro, mais uma vez, Deus abençoe. E aí, vários irmãos. Samuel Cardoso, também companheiro, Deus abençoe. Marcelo, Henrique, ele diz, glória. Bom, meus irmãos, é isso aí. Se ficou alguém, o Senhor perdoa a gente. Mas, compartilhe. Nós vamos falar de todos os assuntos. Nós vamos falar das 10 virgens, da noiva que sobe, da igreja que fica para a tribulação. Logo em sequência, nós vamos falar sobre o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, onde tem várias passagens na Bíblia, e eu já vou desafiando você. Me mostre aonde alguma pessoa foi batizada nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E depois nós vamos falar sobre vestimenta, depois nós vamos cutucar um pouquinho mais sobre mulheres pregadoras, depois nós vamos falar sobre o profeta da era, depois nós vamos falar sobre os selos, depois nós vamos falar sobre os trovões, e vamos falar sobre tudo. As dúvidas serão esclarecidas. Senhor Deus abençoe cada irmão na audiência e que essas palavras possam fazer efeito na vida do teu filho. Pedimos as suas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos encerrar com mais um lindo louvor do grupo de Santa Amaro. Deus abençoe e até lá, a próxima segunda-feira, as dúvidas serão esclarecidas. Senhor.